Olá! Quer saber se sua empresa está doente? Preste atenção no seu corpo. Os sintomas que você sente no corpo também podem estar presentes na sua empresa. Eu estou aqui para te ajudar a fazer um check-up corporativo e descobrir como anda a saúde da sua empresa e, na sequência, falar um pouco das doenças comuns que encontramos no ambiente empresarial. Meu nome é Ricardo Lopes, sou um dos sócios fundadores da Academia de Executivos. Assim como o corpo humano, toda empresa é um corpo vivo que nasce, cresce, desenvolve, atinge a maturidade e morre. Um corpo também composto por órgãos e sistemas que, quando trabalham de forma alinhada e integrada, se mantêm saudável e por longo tempo. O corpo humano, da mesma maneira, possui seus órgãos como o coração, o estômago, o intestino e muitos outros. E todos eles estão interligados pelos 14 sistemas, como o sistema cardiovascular, digestivo, respiratório, que quando trabalham em perfeito equilíbrio, permite que você tenha uma vida feliz e saudável. E sempre o que? Repleta de muita energia. Uma vez que o seu corpo está em homeostase. Sim, homeostase, nome feio pra cacete, mas que é o nome dado quando o corpo, no seu interior, contém a concentração apropriada de substâncias químicas, mantém a temperatura e a pressão adequada e tudo está em perfeito equilíbrio. Quando um ou mais desses sistemas apresenta algum problema, rapidamente o corpo reage através do quê? Da dor ou mal-estar, nos forçando a buscar ajuda rapidamente quando corremos para o médico ou para o pronto-socorro. Da mesma forma, as empresas possuem seus órgãos, formados por suas diversas áreas, como área financeira, área administrativa, marketing, vendas, produção, operação, recursos humanos, que devem também trabalhar de forma integrada e interligada pelos processos que fazem parte dos 5 sistemas que mantêm a saúde da empresa e que você precisa conhecer para cuidar e garantir que funcionem sempre de forma saudável. No corpo humano, você conhece o sistema respiratório. E você sabe que ele é composto pelo sangue, veias, artérias, e o coração. E é através do sistema circulatório que ocorre o que? A distribuição dos nutrientes, do oxigênio para todas as células do corpo. A remoção das toxinas também acontece. O transporte de hormônios e a defesa imunológica também acontecem aí. Se o sangue tiver dificuldade em circular, você poderá sofrer o que? Um infarto ou um AVC e vir a falecer. Você conhece também o sistema digestivo e sabe que ele é responsável tanto pela digestão quanto pela absorção dos alimentos. Se a digestão não acontecer ou acontecer de forma errada, o seu corpo vai apresentar fortes dores estomacais, podendo trazer sérias consequências como um aparecimento de úlceras, obesidade, anemia, anorexia e outras tantas. O mesmo vale para os 12 sistemas do corpo humano. E quanto às empresas? Quais são os sistemas encontrados e como eles demonstram se estão trabalhando de forma integrada, interligada e em perfeito equilíbrio? E assim, permitir que os diversos órgãos que mencionamos, que são os órgãos financeiros, marketing, produção, vendas, possam trabalhar de forma saudável, garantir a entrega do melhor produto e serviço. Boa parte das 10 mil empresas que morrem quase todos os meses no Brasil, morrem porque não se dão conta e não conhecem esses sistemas e por não conhecerem, não percebem a tempo o que está acontecendo e porque estão doentes. As principais empresas de consultoria de gestão empresarial conhecem esses sistemas e, quando contratadas, trabalham como médicos corporativos que fazem todos os exames para checar qual ou quais sistemas não estão trabalhando corretamente. E aí prescrevem o melhor prognóstico e os remédios a tomar. As empresas são compostas por 5 sistemas. O primeiro deles é formado pelas diretrizes estratégicas, que é o quê? Composta pela definição correta de visão, missão e propósito, onde deixa claro, de forma bem transparente, a todos os funcionários da empresa, o seu sonho e a sua razão de existir. Na sequência, nós temos um sistema cultura. Sim, cultura, onde precisamos partilhar em toda a empresa os nossos valores, nossas crenças, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir e agir, nossa forma de ser, de se relacionar internamente com os funcionários e externamente com clientes e os demais stakeholders. Esses 2 primeiros sistemas, como vocês viram, diz respeito às pessoas que fazem parte da empresa e que fazem as coisas acontecerem. Na sequência, nós precisamos analisar o terceiro sistema que diz respeito à estrutura, ao organograma da empresa e entender
como as atividades e as relações entre as demais áreas são realizadas, bem como a estrutura de comando e de poder. A estrutura hierárquica que conhecemos está sofrendo grandes transformações para se tornar mais ágil no mundo digital. As estruturas estão ficando muito mais horizontais, leves e, com isso, ágeis. O quarto sistema a ser analisado diz respeito aos recursos financeiros, físicos e tecnológicos, que funcionam como alimentos e vitaminas para permitir um crescimento rápido e sadio. Recursos que podem acelerar bastante o crescimento da empresa. E fechamos com o quinto sistema, que é o sistema que nominamos de estratégia. É como vamos fazer para atingir nosso propósito, nossa missão e realizar nosso sonho. É quando definimos a receita do bolo, aquela receita que nos faz único e diferente da concorrência. Esses 5 sistemas, funcionando de forma integrada e alinhada, vão gerar resultados crescentes. Então, conhecer esses sistemas é fundamental, uma vez que, diferente do corpo humano, que quando um sistema não funciona corretamente, os sintomas aparecem rapidinho, nas empresas, os sintomas são, na sua maioria, invisíveis, indolores e morosos. E quando nos damos conta, estamos sendo obrigados a fechar as portas. Mas a pergunta é o que acontece quando um ou mais desses sistemas não estão funcionando bem? E a resposta é simples. Assim como no corpo humano, ele fica doente quando um sistema não está funcionando bem, com a empresa é a mesma coisa. Se um sistema não está funcionando corretamente, a empresa está doente e precisa se tratar rapidinho, antes que seja tarde. E quais são as doenças possíveis quando um sistema não está funcionando? Como pode ver na figura, quando temos todos os 5 sistemas bem definidos e bem trabalhados de forma integrada, nós temos uma empresa que gera bons resultados crescentes. Agora, vamos supor que a visão, missão, propósito não esteja devidamente definido, que não sejam de conhecimento ou não estejam alinhados com os demais sistemas, mesmo que os demais, a cultura, a estrutura, os recursos e a estratégia estejam em funcionamento. Suponha que a diretoria ou que os sócios não definiram a sua visão, o seu sonho, o seu propósito, e por isso a área de RH tem uma sua própria visão e propósito, que é diferente da área de marketing, que por sua vez é diferente das demais áreas. Quando isso acontece, a empresa está doente, ela está com um problema de visão, sem direção, sem enxergar o caminho a seguir. A empresa sofre de uma doença chamada confusão constante. Uma vez que, como não enxerga, anda às cegas e por isso fica se batendo o tempo todo em tudo que está à sua frente. Afinal, ela não enxerga e não sabe onde querem chegar. Qualquer empresa de qualquer tamanho, em qualquer setor, precisa ter claro a sua visão, missão e propósito. A segunda doença acontece quando a empresa não tem claro a sua cultura. Como vocês podem ver na figura, essa segunda doença ocorre quando o sistema cultura, onde estão os valores e crenças, não estão definidos. Onde temos o quê? Multiculturas, com posturas e atitudes diferentes. Aqui nós temos uma doença chamada resistência. Sim, resistência. Onde por não haver concordância de valores e crenças que formam os comportamentos que todos devem ter como referência, as opiniões e as orientações são diferentes e por isso cada um puxa a corda para o seu lado. É como se a gente tivesse 2 times adversários, Corinthians e Palmeiras, tentando defender qual é a melhor cor da camisa, o preto ou o branco ou o verde ou branco. Estamos falando em definir valores simples, como paixão pelo cliente, trabalho em equipe, foco em resultado, respeito pelo social e o ambiental, valores que todos possam entender e concordar que precisam ser praticados. A terceira doença é quando a empresa não tem uma estrutura adequada, estrutura que permita maior eficiência e maior produtividade. E estrutura, novamente, tem a ver com organograma e como a empresa estruturou as suas atividades, como ela estruturou as suas relações e as suas decisões. E tudo se materializa no organograma. Se você possui um organograma linear ou funcional em um mercado digital, talvez você tenha um problema em acompanhar a velocidade desse mercado. Logo, você vai precisar analisar se uma estrutura matricial ou em rede não é a mais adequada. E aqui, com a falta de estrutura, nós temos a terceira doença chamada de ansiedade. Sim, conhecida pela maioria dos empreendedores e executivos. Uma vez que sabe o que e como fazer, mas não está estruturado corretamente.
onde as atividades elas se misturam, os processos são morosos e não estão definidos claramente. Para você entender melhor, eu tenho um bom exemplo. Eu trabalhei em um banco com foco no mercado corporativo. Logo, não tinha necessidade de agência. Mas nós tínhamos agências e por isso gastávamos muito dinheiro em aluguel, né? Mais do que precisávamos. A gente poderia fazer a mesma coisa no terceiro andar de qualquer edifício. Qual é o resultado dessa estrutura errada? Um banco com baixa rentabilidade. Estabeleça uma forma prática e eficiente de integrar pessoas e atividades, onde o comando seja enxuto, compartilhado e assim possa garantir agilidade na implantação do seu plano de ação. A quarta doença é quando nos falta recursos, uma doença chamada frustração. Ficamos frustrados por sentir que a falta de recurso, seja financeiro, físico ou tecnológico, ela poderá por fim em um belo projeto. Um bom plano de negócio pode garantir que você não sofra dessa doença. A falta de recursos, ela poderá obrigá-lo a vender parte da sua empresa por um valor muito abaixo do valor real. E nós finalizamos nosso check-up corporativo falando da doença mais comum e a mais presente na morte das empresas. Empresas que não possuem uma estratégia de negócio única. Elas optaram simplesmente em copiar o concorrente, sem conhecer toda a cadeia de valor do negócio, que é o problema mais comum no mundo empresarial. Essas empresas elas sofrem de uma doença chamada múltiplos obstáculos. Empresas sem foco. Empresa que tenta fazer ao mesmo tempo algo diferente e com um custo menor. E aí acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. E por isso vão encontrar no seu caminho múltiplos obstáculos. Veja que falamos de 5 doenças possíveis, onde cada doença está relacionada a um problema em um dos sistemas. Agora, imagina se você possuir falhas, não em um, mas em 2 ou mais sistemas. E é esse o quadro que nós temos visto nas empresas. Empresas que possuem recursos, mas que não possuem estratégia e nem uma cultura bem definida. Da mesma forma, nós temos no corpo humano doenças que começam em um sistema e acabam se espalhando demais, né? Você pode ter uma doença nascendo no sistema digestivo e invadir o sistema circulatório. Manter a sua saúde, ou seja, a saúde do seu corpo em dia, significa trabalhar no sentido de promover a saúde e prevenir a doença. Como é que você faz isso? Através de uma vida regrada, composta por exercícios regulares, uma alimentação adequada e boas noites de sono. O mesmo vale para a empresa, onde devemos trabalhar de forma a promover a saúde, cuidando bem de todos os 5 sistemas e também trabalhar de forma preventiva, cuidando para que as ações de hoje não venham o quê? A comprometer a saúde da empresa no futuro. E quais os remédios principais para cada uma dessas doenças? Essa é uma pergunta simples. Para a doença da confusão constante, que é a falta de uma visão, que é a falta de propósito, defina objetivos claros, onde quer chegar e compartilhe com a sua equipe. Para a doença resistência, que é a falta de uma cultura, deixe claro a sua forma de pensar, sentir e agir. Deixe claro os seus valores e crenças. Para a doença ansiedade, que é a falta de estrutura, defina um organograma simples que todos entendam. Para a doença frustração, que é a falta de recursos, faça um plano de negócio realista. E para a quinta doença, múltiplos obstáculos, né, que ela é oriunda da falta de uma estratégia de negócio, crie uma vantagem competitiva e uma proposta de valor único. Como falamos, são doenças silenciosas e indolores no início e que se espalham rapidamente. Se você já é um atleta que cuida bem do seu corpo, com uma dieta alimentar adequada e um bom programa de exercícios e meditação, aproveita e copie essa dieta também para a sua empresa. Se você é um bom empreendedor e tem uma empresa saudável, né, conhecer esses 5 sistemas vai ajudá-lo a vitaminar ainda mais o seu negócio. Agora você já sabe, você é o doutor da sua empresa, você é o médico corporativo que sua empresa precisa. Você está preparado para fazer o check-up sempre que for necessário.